Boas pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito bom dia a todos, tudo tranquilo aí com vocês? Maravilha. Você abriu esse vídeo porque está interessado em saber as histórias do imigrante. E no final desse vídeo eu vou deixar a história número 1, já temos uma história e eu vou agora fazer uma sequência de histórias, que são 15 anos aqui em Portugal, tem muita história para contar, né? Então se você não viu, no final desse vídeo vai aparecer lá a história número 1, onde eu contei a minha experiência quando eu comecei a viver num quarto aqui em Portugal, tá? E antes de começar, convido a todos, ou quem ainda não está, a se inscrever no meu Instagram, que eu vou colocando aí meu dia a dia, fotos aqui em Portugal, ok? Beleza? E outra coisa rápida, quem quiser participar do meu Instagram, quiser divulgar o seu Instagram também, por exemplo, com fotos de Portugal, do Porto, Braga, etc., manda para mim no direct, tá? E eu vou também colocando as fotos, como eu tenho feito com outros canais, com outro perfil também, para também a gente divulgar as fotos aqui de Portugal e partilhar também o Instagram, tá bom? Então fica aí o convite. Muito bem, quando eu cheguei em Portugal, há 15 anos atrás, 2004, eu vim solteiro, cheguei solteiro, né? Solteiro, carente. Então fiquei aí uns meses solteiro e eu trabalhava numa academia. Quem acompanha o canal talvez agora não sabe, mas eu fui personal durante muitos anos, trabalhei com fitness 28, quase 29 anos. Agora, nos últimos 1 ano e meio, 2, que eu fiz essa transição para essa assessoria imigração e também a parte mais forte imobiliária, né? Ou seja, a vida, o seu caminho me levou para essa trilha aí, mas a minha área sempre foi educação física e fitness. Então, trabalhava numa academia e conheci lá uma portuguesa, né? Uma portuguesa com certeza. E passado alguns meses a gente começou a ter uma relação, começamos a namorar. E claro que eu não vou expor aqui a minha relação, nem ela, muito menos nem ela, né? Mas eu quero contar para vocês 2 fatos muito interessantes que tem a ver com quem chega aqui em Portugal e sente essa diferença, tá? Então, começamos a namorar, eu conhecia muito pouco Lisboa, estava aqui há poucos meses, e aí ela falou, vamos jantar? Ok, vamos jantar. E eu falei, então fica você que escolhe o lugar, né, para ir no jantar, porque eu não conheço quase nada, então fica aí ao seu critério escolher o restaurante. Então fomos no restaurante, ela escolheu o bairro Alto, porque na época eu já tinha ido ali no bairro Alto mais de dia, ela falou, você tem que conhecer a noite é muito legal, não sei o que, vamos lá, tal, é muito giro, né? Tá bom, então vamos. Então ela pegou, escolheu um restaurante bacaninha lá no bairro Alto, mas era um restaurante muito barulhento mesmo, né? E eu já falei para vocês que quando nós chegamos aqui, nosso ouvido demora um pouquinho para você começar a se acostumar com o português de Portugal, né? Não que seja muito diferente, vocês vão ver quem chegar vai sentir alguma dificuldade. Eu já reparei que isso tem a ver mais com os estados do Brasil que você vem. O pessoal que vem mais do Nordeste tem mais facilidade, quem vem de São Paulo, média, quem vem do Sul às vezes me fala que tem um pouco de dificuldade, então é muito relativo. Mas eu admito que no começo, até contei num vídeo no início, eu tive aí uns 4, 5 dias que sinceramente eu achava que parecia chinês. Eu liguei a televisão lá na pousada, logo quando eu cheguei, e eu olhava assim, fiquei até assustado, falei, nossa, eu não consigo entender nada. Mas é normal. Por quê? Porque os portugueses falam um pouquinho mais fechado e nós demoramos um pouquinho para entender. Vocês imaginam? Claro que eu já entendi o que ela falava, o que as pessoas falavam, mas ainda tinha um pouquinho de dificuldade. E ela escolheu um restaurante super barulhento, era um restaurante assim, que a gente falava, tinha que falar assim um pouco mais alto, né? E aí jantamos e tal, ficamos conversando, ela perguntou por que Portugal, Brasil, ela já conhecia o Brasil, ela esteve no Brasil também, e ficamos conversando. E eu entendi 40% do que ela falou. Então ela falava, eu sei que parece mal educado, mas fiquei com vergonha de falar assim, olha, fala mais devagar ou fala mais alto, eu não sei. Não foi uma questão de altura, foi uma questão de eu não entender muito o que ela falava. E aí eu fiquei com vergonha e deveria ter falado, hoje em dia eu faria diferente, né? Aí eu não falei nada, tal, mas correu tudo bem, porque ela falava, ou seja, eu entendi uma parte do que ela falava, depois eu não entendi a outra, o contexto eu fui entendendo, né? E foi bacana que depois, passado um tempo, eu falei para ela, olha, naquele dia eu entendi 50% do que você falou. Ela riu imenso, falou, por que você não falou? Podia ter falado, eu dizia mais devagar, tal. Então eu falei, ó, fiquei com vergonha, acabei por não falar, mas tudo bem, correu bem, tranquilo.
Então, atenção que vocês podem sentir essa dificuldade. Há pessoas que demoram um pouquinho mais, demoram um pouquinho menos, mas ela provavelmente vai acontecer. Tenha paciência e não faça como eu. Chega para a pessoa e fala assim, ó, desculpa, pode falar um pouquinho mais devagar? Tranquilo, as pessoas aqui entendem isso. Por quê? Porque os portugueses estão muito habituados a ouvir o português do Brasil. Por quê? Por causa das novelas, da música. A cultura brasileira é muito forte aqui há muitos anos, né? Enquanto que Portugal agora começa a chegar mais no Brasil, né? Nos últimos, sei lá, 50 anos, o que a gente conhecia? Roberto Leal, e mesmo assim ele cantava já meio abrasileirado. Então, não é natural para nós ouvir o português de Portugal, né? Já ao contrário, é super tranquilo. Então, ela me entendeu 100% e eu entendi 50%. Então, essa é uma parte da história, tranquilo. Depois houve uma outra situação, foi muito interessante, que tem a ver com a nossa dificuldade quando nós chegamos aqui em Portugal. Você vai demorar um tempinho para limpar alguns resquícios do Brasil. Então, eu sou de São Paulo, vocês imaginam, São Paulo, 2004, não era uma cidade tão violenta como é hoje, mas já tinha, claro, assaltos, tinha problemas, nós sempre vivíamos com o pescoço no ombro, né? Janela fechada, carro fechado. E eu cheguei em Portugal e você vai chegar também e você vai ter um tempo para limpar. Hoje em dia eu já não penso nisso, às vezes esqueço a chave no carro, deixo o carro aberto. Esses dias deixei a janela do carro aberta, ficou uma noite inteira com a janela aberta, não aconteceu nada. Então, por um lado até às vezes é perigoso porque você confia tanto que um dia até, eu penso, um dia vai acontecer alguma coisa, porque eu confio tanto, mas enfim, até agora não aconteceu nada. Então, você vai demorar um pouco para largar esse problema, né? Largar essa preocupação que nós temos sempre de fechar a janela, a carteira, atenção, o celular, não põe o celular em cima da mesa, não sei o que e tal. Eu quando eu vou a São Paulo, eu digo com meu pai, caramba, como é cansativo, né? Nós temos que pensar em tudo, né? E aí, nós fomos ali em frente ao rio, era noite, né? Devia ser umas 10 da noite para conversar. E ela tinha carro, não tinha ainda, ela me levou, né? Fomos de carro, paramos em frente ao rio, assim, ali em Belém. E tava tudo escuro, né? Assim, à volta tinha uns carros parados também, né? As pessoas ali namorando, conversando. E parou o carro assim, os vidros abertos do carro dela. E eu não consegui relaxar. Eu fiquei super em pânico, porque eu ainda estava com o mindset do Brasil, né? E ela estava conversando comigo e ela percebeu que eu estava um pouquinho nervoso. Ela falou assim, mas o que se passa, né? E eu falei assim, mas você não vai fechar o vidro? Não vai acontecer nada, né? E ela, mas como assim? Eu lembro que a reação dela foi do tipo, que coisa absurda é essa? Vai acontecer o quê? Entendeu? Então, às vezes, quando eu falo a reações dos portugueses, algumas coisas que você fala do Brasil, que as pessoas acabam até por não entender o que você quer dizer com isso, né? E eu falei para ela assim, mas não pode chegar alguém, não vai haver assalto aqui e tal. E ela, não, fica tranquilo, de boa, tal, não sei o que, tal, tal. Mas esquece, gente, eu não consegui ficar tranquilo. Aquela noite foi um pouquinho mais tenso, né? Mas depois você vai se apercebendo que realmente a cidade é tranquila, é segura, né? Dá para você passear à noite, dá para você ir no bairro alto 1 da manhã, dá para você parar seu carro para descer alguém com muita calma, não vai acontecer nada, não há assalto à mão armada. Assim, aquele dia eu lembro de eu pensar mesmo em assalto à mão armada. Veja lá a minha cabeça de brasileiro. Eu lembro de eu ficar tenso porque o meu medo era de chegar alguém, jogar alguns vidros, né? Olha a cabeça, né? Então, isso é uma limpeza que vocês vão ter que fazer com muita calma e ela vai acontecer com certeza. Se você ficar aqui mais que um ano, você já começa a se livrar dessas questões. E quando eu vou ao Brasil já é o contrário, né? Às vezes eu esqueço, coloco o celular em cima da mesa, estamos no restaurante, às vezes em São Paulo tem muito barzinho de rua, né? Então coloca a mesa, o celular ali, meu pai, alguém fala, ó, cuidado, não faça isso, aqui não é Portugal, né? Ele fala sempre isso. Isso aqui não é Portugal, cuidado, cuidado. É claro que existe um pouco do exagero nisso tudo, né? Porque a verdade é que eu vivi em São Paulo até meus 32 anos, tive uma situação de assalto só, mas é óbvio, nós temos sempre que andar com o pescoço no ombro e não parar em semáforo, não parar em rua escura, não parar... Se você parar para alguém descer do carro tem que ser muito rápido. Então,
É legal que vocês vão sentir que isso vai, aos pouquinhos, vai desaparecendo, tá bom? E isso vai te libertar, vai libertar a tua mente para coisas mais importantes na vida, porque é o que eu falei, não é criticando não. Quando eu vou a São Paulo, fui agora o ano passado, eu fico tenso, né? Porque é uma situação que te rouba muita energia. Você ficar constantemente pensando em assalto, que vai acontecer alguma coisa, preocupado em fechar o vidro, não parar no farol. É uma energia que vai te sugando durante horas e horas e horas, né? E aqui você relaxa e as coisas são muito mais tranquilas, tá bom? Gostou dessa história? Vou continuar fazendo aqui quando der tempo. Vou lembrando aqui de outras coisas que vão acontecendo. Tem muita história para contar. E se você curtiu as histórias do imigrante, põe aqui embaixo que você está curtindo para motivar eu contar aqui mais história para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos e nos vemos aí na próxima história. Tchau, tchau!